Tá dormindo. Falou comigo que eu não sou menino. Convido o vereador Geraldo Ribeiro para assumir a primeira secretaria. Adelaide França. Presente. Antônio Garrote da Silva Filho. César Tenório. Cristiano Abraham Ferreira. Edson Souza de Queiroz. Presente. Flávio Emílio Arruda Silva. Presente. Genival Santana de Araújo. Geraldo Ribeiro Lima Júnior. Presente. Marcos Luciano Monteiro Santos Silva. Maxwell Rocha Feitosa. Paulo Sérgio Silva de Lima. Pedro Rodrigues Gabes Neto. Ronaldo Correia dos Santos Júnior. Salomão Cavalcante Torre. Sheila Maria Duarte. Convido a vereadora Sheila Duarte para assumir a primeira secretaria. Submeto em votação a ata da sessão anterior. Aqueles que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Passa a palavra à primeira secretária para a leitura do expediente. Expediente. Correspondências recebidas do prefeito, correspondências recebidas de diversos. Temos uma. Estado de Alagoas, Secretaria de Estado de Planejamento, Gestão e Patrimônio, Superintendência de Planejamento e Políticas Públicas, Ofício 64/2024. A Sua Senhoria, a Senhora Sheila Duarte, vereadora do município de Palmeira dos Índios. Devolutiva, assunto, devolutiva do Plano Plurianual, PPA 2024-2027. Senhores vereadores, o Plano Plurianual, PPA, é o principal instrumento norteado de planejamento da administração pública de médio prazo. No processo de formulação do PPA, foram apresentados objetivos e programas, as metas do governo para o período de 4 anos, para orientar as ações da administração pública estadual que resultem em bens e serviços para a população. Em Alagoas, a construção do PPA foi realizada de forma participativa. O plano foi formulado de modo democrático, mediante a parceria entre o governo e a sociedade. Essa visão uniu os principais anseios dos mais variados segmentos sociais, apontando as necessidades eleitas pela população com as diretrizes governamentais. Nesse sentido, a Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio, CEPLAG, como órgão coordenador do processo de planejamento, disponibilizou a ferramenta PPA Online com sugestões dos cidadãos, as oficinas temáticas e os fóruns regionais que percorreram as 9 regiões de planejamento contemplado nas 102 municípios do Estado, 102 municípios do Estado. Até o exposto, a Secretaria do Estado de Planejamento, Gestão e Patrimônio, após cuidadoso processo de análise e avaliação dos contribuintes, recebidas durante a consulta pública e audiências, vem apresentar devolutiva à sociedade em relação à priorização dos programas e projetos que foram incorporados pelo governo referente o PPA 2024-2027. Destaque e solicito o acolhimento desta Casa Legislativa para que possamos apresentar a devolutiva do PA 2024-2027, prevista para ocorrer em sessão plenária da Câmara Municipal de Palmeira dos Índios no próximo dia 23 de maio de 2024, às 10 horas da manhã. Agradecemos antecipadamente o envolvimento dos senhores e senhoras e da sociedade neste importante processo de planejamento e firmamos o compromisso de trabalho conjunto para o desenvolvimento sustentável e bem-estar de todos os cidadãos de Alagoas. Karine Daniele da Silva. É o pedido de audiência pública, dia 23 de maio, sobre o PPA 2024-2027, que foi deduzido, Palmeiras foi escolhida para ser feita aqui. E foram deduzidos 102 municípios de Alagoas. É muito bom, né? A Palmeiras ser escolhida mais uma vez para sediar nesta casa essa devolutiva do PPA. O jornalista Giovanni Bejuino pediu para usar a tribuna para falar sobre o tema da depressão. Vossa Senhoria tem 5 minutos.
dia a todos. Inicialmente, eu quero agradecer a todos os vereadores, especialmente a presidente da Câmara Municipal, agora está no exercício do cargo, a senhora Adelaide França. Bom, 5 minutos, eu acredito que seja um tempo muito curto para um assunto... É o regimento, 5 minutos. Para um assunto de extrema relevância, né? O que me traz aqui é um assunto, repito, da mais alta relevância. Depressão versus suicídio. Palmeira dos Índios. Bom, a depressão é uma doença pública, mental, social e também espiritual. Palmeira dos Índios, vez ou outra, foi palco de ondas de suicídios. É um assunto gravíssimo. E a depressão é irmã siamês do suicídio, né? A depressão ela é a mola propulsora que provoca o suicídio no seu estágio avançado, né? A depressão tem três graus de intensidade: leve, moderada e severa, que é a profunda. Pois bem, Palmeira dos Índios nunca discutiu publicamente este assunto, que é extremamente preocupante e é de interesse de todos nós, poder público e sociedade, porque a depressão atinge a todos indistintamente, independente de faixa etária, de formação acadêmica, de condição social. A depressão acomete o analfabeto, o acadêmico, aquela pessoa portadora de diploma superior, o pobre, o rico, enfim, ela atinge a sociedade como um todo. Então, eu venho aqui neste momento, eu faço um apelo veemente, um alerta e ao mesmo tempo uma proposta a todos os vereadores, sem exceção. Eu fiz uma pequena uma pesquisa a respeito da depressão e do suicídio. A cada período de 45 minutos, uma pessoa comete suicídio no Brasil. O estado do Rio Grande do Sul, que é o estado mais ateísta do Brasil, é o que mais comete suicídio. É uma curiosidade interessantíssima. Alagoas também não está fora. Em 2000, uma pesquisa que, salvo engano, no ano passado, 174 pessoas, mulheres, foram ao HGE por tentativa de suicídio. O homem também, né, está nesse patamar. Então, Palmeira dos Índios é o terceiro município geograficamente de Alagoas, é o 4º colégio eleitoral, é uma cidade com cerca de 80 mil habitantes, é um município em franca ascensão. Todos os dias Palmeira dos Índios cresce, e esse é um assunto que não pode ser ignorado, ele não pode ser jogado embaixo do tapete. O pensamento antigo dizia o seguinte, que o assunto era melhor ser omitido, não ser abordado publicamente, porque seria um incentivo, um estímulo. Mas, segundo os especialistas, afirmam categoricamente que não, que é exatamente o contrário. O problema não é falar. Vossa Excelência tem 1 minuto. Bom, então, a minha proposta aqui é o seguinte, que seja formado, que a Câmara Municipal de Palmeira dos Índios forme um grupo de prevenção ao suicídio, à depressão e ao suicídio. E que este grupo seja formado por pessoas representativas, tanto do poder público como da sociedade organizada. Por exemplo, este grupo de prevenção
ele deve ser constituído por pais, inicialmente pais, educadores, conselho tutelar, igrejas católica e evangélicas, também um espiritualista, imprensa e a sociedade organizada, como Sindloja, Sindicato Patronal Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e o poder público, que seria profissionais da saúde, psicólogo, psiquiatra, assistente social, Ministério Público, os poderes executivo e o legislativo através da Câmara Municipal. Então, e que seja feita uma campanha educativa de prevenção e combate à depressão e ao suicídio. Que esta campanha educativa seja realizada tanto nas escolas da rede pública municipal e estadual, como também aqui na Câmara Municipal, que é uma caixa de ressonância. O Poder Legislativo, ele recebeu a delegação de todos nós, eleitores, então o Poder Legislativo tem essa função, essa incumbência, que é de representar os interesses e deveres e direitos da sociedade como um todo. É uma pena, né, que... Nós agradecemos a preocupação de Vossa Senhoria. O tema é de suma importância. Realmente precisamos pensar e fazer alguma coisa. Muito obrigada. Se a senhora me permite, só um minuto, eu serei breve, rapidinho. Mais uma vez, eu faço um apelo veemente aos senhores e às senhoras vereadores, porque isso é um tema presente. Os senhores e as senhoras têm familiares, têm parentes, têm amigos, e eu tenho certeza absoluta, tenho plena convicção, não sou especialista na área, mas eu tenho certeza que no lado de algum dos representantes que se encontram aqui presentes, eu tenho certeza que tem algum familiar depressivo. Então, o assunto é de relevantíssima importância, e eu faço um apelo que este grupo, que esta comissão seja aprovada, que isso é um apelo, né, um apelo do espírito, da alma, é uma necessidade urgente para que se evite que futuramente novos suicídios aconteçam em Palmeira dos Índios. Obrigada, Vossa Senhoria. Doutor Benjuíno, na Secretaria de Assistência Social, na SEB, tem um estudo já sobre esse assunto que Vossa Senhoria falou, né, sobre a depressão e o suicídio. Quem está à frente desse estudo na Secretaria de Assistência é o Marcílio, que ele é psicólogo junto com toda a equipe. E desde setembro de 2023, a Secretaria de Saúde com a Secretaria de Assistência tem andado nas escolas fazendo palestras, como também na sociedade civil organizada e também nos mutirões que teve em todo o município de Palmeira dos Índios, nas tendas de mutirões. Nós sempre temos. Parabéns. E realmente é um assunto muito sério. Na minha família tem pessoas, além de depressivas, com ansiedade, e também temos casos de suicídio. Infelizmente, Palmeira dos Índios tem um índice muito alto nesse quesito. Parabéns. Então, tá de parabéns, Vossa Senhoria. Comunicando também a Vossa Senhoria que eu entrei com requerimento nesta casa, solicitando ao prefeito, ao secretário de Saúde, para implantar em Palmeira um centro que atendesse as pessoas ansiosas, as pessoas depressivas. Como nós temos hoje o CAD, que funciona muito bem, poderíamos ter também um centro para atender essas pessoas que necessitam de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Muito obrigada. Está de passarinho, Vossa Senhoria, Vossa Excelência. Bom dia a todos, senhora presidente, senhores vereadores, pessoal aqui da galeria Cristiana. Seja bem-vindo sempre, Cristiano. É importante sua presença aqui e levar para o nosso povo lá da Boa Vista o nosso trabalho aqui. Parabéns a Júlia pelo trabalho lá. O pessoal das redes sociais, do Calçadão, os funcionários desta casa. Senhora presidente, só voltando um pouco aqui em relação ao assunto do Benjuíno, eu quero
registrar e parabenizar a participação também da vereadora Adelaide sobre o tema. Vossa Excelência já apresentou também requerimentos sobre isso. Nós temos também do nosso gabinete, temos apresentado matérias. Eu posso até solicitar ao Diego algumas cópias sobre o suicídio que a gente solicitou, algumas matérias que a gente apresentou aqui, e dizer o jornalista Bejuína, não sei se Vossa Excelência protocolou esse pedido na casa de como Vossa Excelência deve fazer, mas deixa aqui a sugestão, já que Vossa Excelência está contribuindo, mas que deve seguir o rito daqui da casa, como Vossa Senhoria falou, que pretende que seja criada uma comissão. Se eu relaciono isso com o ofício, o protocolo vai com o presidente deve despachar para a Procuradoria e aí tomar os caminhos legais, mas seja sempre bem-vindo a essa casa e abordar esse tema importante. A gente sabe que a profissão de psicólogo vem crescendo muito no Brasil, vem sendo muito procurado. Então isso é fruto de divulgação, né, de campanhas, como a Secretaria de Assistência vem fazendo, como requerimentos apresentados pela vereadora Adelaide, como matérias de nossa autoria. Então são os poderes que vêm, né, tentando trazer as pessoas que estão sofrendo com isso para o lugar certo, que é a rede de saúde, que é a rede dos profissionais especializados para tratar disso. Parabéns pelo tema que Vossa Senhoria trouxe para cá. Senhora Presidente, no próximo dia 18 de maio, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. E abordar aqui esse tema é importante para essa casa, porque as vítimas vêm crescendo muito a cada dia. O abuso e a exploração sexual infantil, apesar de ambos tratarem de violência sexual, né, são crimes diferentes. O abuso sexual acontece quando um adulto pratica ato libidinoso com uma criança ou adolescente, o que pode acontecer inclusive por ações de parentes ou pessoas próximas à família. A exploração sexual consiste em usar a criança ou adolescente como meio de gerar dinheiro, oferecendo o menor de 18 anos como ferramenta de satisfação sexual. Esse assunto nunca teve tanta visibilidade como nos últimos tempos. Temos visto casos horrendos com envolvimento de pais, de padrastos, de tios, de avós, pessoas próximas às famílias e até líderes espirituais cometendo abusos com crianças que infelizmente não sabem se defender. E o Maio Laranja foi uma iniciativa que surgiu para dar visibilidade a esse assunto. Essa data e esse mês tem que estar na memória de cada um de nós, por toda a vida, pois para combater um problema, devemos conhecê-lo, precisamos discutir, precisamos provocar conversas, precisamos nos posicionar, precisamos a cada dia criar políticas públicas que protejam nossas crianças, criar políticas que façam com que esses marginais terem medo de delinquir, pois as consequências serão duras. E essa casa tem procurado, dentro desse tema, abordar também outros temas que precisam da responsabilidade pública. Temos que criar políticas públicas que obriguem as escolas a terem em sua grade curricular o tema abuso e exploração sexual, que são coisas diferentes. Para que nossas crianças cresçam sabendo que muitas atitudes de algumas pessoas próximas é crime, passíveis de punição. Para que nossas crianças cresçam sabendo dos seus direitos. Para que nossas crianças cresçam sabendo onde procurar ajuda. Vamos discutir cada dia mais esse assunto para que nosso clamor mude a realidade do nosso país, que infelizmente é muito triste. O Disque 100 está aí, para quando souber de algum caso,
a gente tem a obrigação de fazer. E o brasileiro costuma se importar, e eu sempre tenho dito isso aqui, com o que acontece com ele. E às vezes passa por uma situação dessa e passa direto. Mas tem um Disque 100, não precisa ele se identificar. Localiza lá o cidadão, a casa, o número, a suspeita, Disque 100 e a polícia toma conta disso. Vamos aproveitar esse mês para participar de todas as ações voltadas à erradicação do abuso e exploração sexual infantil. A nossa participação ativa em passeatas, palestras, alertando e mobilizando a sociedade é muito importante. Nosso dever como legislador aqui é estarmos atentos e denunciar esses bandidos e cobrar à justiça punições que de fato mudem a realidade dessas crianças. Esse é o tema que a gente trouxe hoje, senhora presidente. Nesse mês de maio, a prefeitura no início do mês fez uma campanha, acho que a vereadora Sheila participou, aqui o Cristo teve uma iluminação laranja, abordando sobre esse tema. E registrar aqui também, senhor presidente, sobre essa tragédia que está castigando o Rio Grande do Sul. Estamos presenciando a maior catástrofe climática da história do Estado. Nesse momento de dor e de isolação, expressar nossa solidariedade para com todos os afetados pelas recentes enchentes do estado do Rio Grande do Sul e demais regiões. Em meio à devastação causada pela força das águas, devemos todos estar unidos em oração e ação. Estendo, e aqui estendemos, eu falo como casa, como Câmara, que são 15, as condolências às famílias enlutadas e a solidariedade aos sobreviventes. Em várias cidades, no período de 26 de abril a 2 de maio, chegou a chover de 500 a 700 milímetros, correspondendo a 1/3 da média histórica de precipitação por todo um ano. E em muitas outras, a precipitação ficou entre 300 e 400 milímetros. Nós temos aqui um vereador, que é ex-secretário de Defesa Civil, que conhece muito bem isso, o que quer dizer esses números, que é o Flávio Emílio, que muito contribuiu aqui na Secretaria de Defesa Civil por vários anos. Os dados do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul mostram que as chuvas de maio levaram 14 trilhões de litros de água para o Lago Guaíba, volume que equivale a quase metade do reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu. A precipitação excessiva afetou mais de 60% do território estadual e até as 9 horas do dia 14 de maio, 450 municípios reportaram danos, sendo registrados 147 mortos, 125 desaparecidos e 806 feridos. Mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas e mais de 615 mil tiveram que sair de suas casas. Mais de 640 mil residências tiveram abastecimento de água cortado e mais de 440 mil clientes ficaram sem energia. Ocorreram bloqueios em dezenas de pontos nas estradas estaduais por deslizamentos de terra, alagamento, destruição de pistas ou queda de barreiras e árvores. A Confederação Nacional dos Municípios estimou que as enchentes causou prejuízo de 4 bilhões de reais, sendo cerca de 78% dos municípios gaúchos foram afetados, resultando em danos principalmente no setor habitacional. Uma força-tarefa tem unido o Brasil na tentativa de ajudá-los. Contudo, todas as iniciativas ainda são insuficientes para atender a todos. As mudanças climáticas têm feito diversos países discutirem sobre maneiras de minimizar as possíveis tragédias climáticas. Estudos como estruturação de túneis subterrâneos, onde a água possa escoar, criação de enormes parques que servirão para drenar a água das chuvas, e as chamadas cabides esponjas, cidades esponjas. São tecnologias que já estão sendo implantadas em países
da Ásia. Não podemos cruzar os braços e sermos pegos de surpresas pelas mudanças do nosso clima. Temos que criar políticas públicas e investir em projetos que solucionem ou amenizem os possíveis estragos. Isso aqui, senhora presidente, senhores vereadores, isso, as pessoas que estão nos acompanhando, isso é problema público, isso é problema de governo, isso é falta de saneamento básico no país, porque Palmeiras também nós não temos não. Nós contamos a dedo as cidades em Alagoas e no Nordeste que tem saneamento básico. E aí culpam as chuvas, culpam as tragédias. O que fazemos ou o que fizeram governos de 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás para se precaver disso? Nada. Então, senhora presidente, o que estamos vendo aqui pode acontecer amanhã de novo. Onde, só Deus sabe. Pode ser aqui, pode ser em qualquer estado do Brasil. Resta nos lamentarmos e que o governo federal enxergue isso, porque não é culpa dos municípios. Isso é culpa dos órgãos criados para resolver isso e não resolve. Vereador, senhor presidente, eu queria só uma parte do nome, vereador. Sobre Vossa Excelência, trouxe dois assuntos muito pertinentes e importantes. Primeiro, a violência e esse mês laranja, o maio laranja. Em Palmeiras dos Índios, nós temos realmente um cuidado muito grande com a criança e adolescente. Depois dessas palestras, dessas divulgações nas escolas, tem sido crescente as denúncias. Geralmente, o aluno sempre faz ao professor ou a um coleguinha que leva ao professor. Isso tem sido importante. Em Palmeiras dos Índios, nós temos o NUCA, que é o núcleo da criança e do adolescente, que são regidos por adolescentes, é muito importante. E nós tínhamos a Fundanó, que hoje praticamente não funciona mais, mas nós temos a Casa da Esperança, que é onde nós recebemos lá crianças e vítimas de violência, tanto física quanto abuso, infelizmente. E essa importância toda, o Conselho Tutelar entra aqui trabalhando muito. Sempre eu conversei com os conselheiros tutelares para que eles dessem visibilidade aos trabalhos deles. Não, claro, são trabalhos que são feitos sem poder comunicar. Só alguns fatos que são extremos que chegam às reportagens, né, aos jornalistas e alguns meios de comunicação. Outros não. Então, assim, Palmeiras dos Índios tem realmente uma rede muito eficiente, tanto na educação, quanto na Secretaria de Assistência, quanto na saúde, né, dentro da Secretaria de Assistência, junto intersetorial, com saúde e educação, e algumas associações têm tido um trabalho muito sério quanto a isso. Eu quero parabenizar lá o pessoal da Secretaria, principalmente o Charles, a Rayane Guerra e vários outros que são muito importantes nessa luta. O Cícero Gonçalves e tantos outros que fazem um trabalho excepcional, um trabalho de bastidores, a qual a sociedade nem imagina, com essa rede de proteção, junto com a nossa gestão, o prefeito Júlio César, porque o prefeito Júlio César trouxe essa casa de acolhimento. A casa de acolhimento hoje, vereador Maxwell, em Palmeiras dos Índios, é uma das mais importantes do estado de Alagoas, porque ela foi aceita em todo o estado de Alagoas como a que dá mais dignidade à criança e ao adolescente que lá está. Tanto que estamos recebendo muitas crianças de fora. Aqui, o promotor e o juiz estão mudando. Por quê? Porque lá é excepcional. O vereador Adelaide França sempre faz uma visita lá às crianças. Eu já vi outros novos vereadores aqui também fazendo. Então, assim, é algo maravilhoso essa rede de proteção em nossa cidade. E essa casa contribuiu muito, vereador Maxwell Feitosa, para isso. Porque esta casa foi que fez toda a liberação junto com a executiva daquela casa de acolhimento. Sim, vereador. É muito à parte, vereador. Primeiro eu quero, senhor presidente, parabenizar o colega, o vereador Sérgio Passarinho, por fazer essa abordagem tão importante, né? Mais uma vez, esse tema volta a essa casa e realmente é um tema muito importante, nobre e, na minha concepção, vereador Sérgio Passarinho, de responsabilidade
e de compromisso de todos, a começar da população, que muitas vezes, diante de casos gritantes de abuso, a crianças, a própria população prefere silenciar. E gostaria também de lembrar a importância do CRES, que também tem feito um trabalho muito importante nessa questão de investigação, de proteção, de apoio às famílias. Eu trabalhei por muito tempo lá e, vereador Sheila, eu vi casos que jamais eu vou esquecer. Coisa que a gente talvez nem cogita que aconteça, mas acontece. O pai que abusa do filho, o padrasto, e geralmente acontece isso no próprio núcleo familiar. Então, vereador Passarinho, todos esses dispositivos, todos esses programas, todos esses setores públicos diretamente ligados a esse tema, mas a gente precisa também chamar a atenção da própria sociedade para essa discussão. E não tenho dúvida de que este poder, como bem disse a vereadora, tem sido muito importante, não só na abordagem, mas quando a gente vai aprovar o orçamento aqui, tem lá recursos nessa área, e acredito que esse ano a gente possa reforçar ainda mais, disponibilizando na peça orçamentária recursos, alocar recursos para fortalecer na prevenção, no combate e na proteção mesmo das nossas crianças e adolescentes. Muito obrigado. Nosso vereador, e um outro assunto que Vossa Excelência trouxe, também sobre essas chuvas no Rio Grande do Sul, é importante porque isso engloba o que nós estamos vivendo em todo o mundo, não só no Brasil, não só nas grandes cidades, metrópoles, e também no nosso Nordeste. Esse aquecimento global, que tem sido de forma que vem desestruturando a nossa mãe natureza. Infelizmente, vamos pagar o preço por isso. E esses acontecimentos terríveis que acontecem também são, além de falta de saneamento básico, também são as estruturas de construções feitas irregularmente. São feitos em cima de córregos, são feitos em serras onde há muita chuva, vai ter aquele aterramento. O que acontece? A minha preocupação hoje, realmente, é esse aquecimento global. Se a gente for para o Canadá, a gente está vendo lá os incêndios, que lá é normal esses incêndios, mas está acontecendo de forma desproporcional para os grandes incêndios. E aqui no Brasil, as chuvas, tanto pode ou além dos limites que são, como Vossa Excelência explicou aí, todos os números que nós precisamos receber naturalmente. Então, assim, o aquecimento global é preocupante. Eu acho que toda a sociedade deve muito se envolver nisso, mundialmente, porque nós estamos castigando e botando em perigo as gerações futuras. Parabéns, novo vereador, e muito obrigada pela sua parte. Obrigado, vereador. Eu parabenizei aqui, destaquei o trabalho do vereador Flávio, quando foi secretário de Defesa Civil, e a gente precisa comparar muito isso, porque ele sabe o que passou, naqueles deslizamentos que tivemos aqui na maçonaria, com morte, que foi criada até a Vida Esperança e tudo. Então, eu acho que fica bem mais para uma reflexão diferente para Vossa Excelência do que deve estar se passando no Rio Grande do Sul. Por isso que eu destaquei. E destaco também a vereadora Adelaide pela passagem que teve na Secretaria de Assistência Social e trouxe para cá essas acomodações. A vereadora Sheila, que teve na assistência e participou diretamente dessas acomodações lá, desses núcleos. E agradeço também a participação do vereador Maxwell na defesa desse núcleo e no incremento de valores, de recursos para
para que a gente possa cada vez mais criar alternativas. O vereador Maxwell é do SUAS, é filho do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Conhece Vamos lá. E a gente vai fazer a nossa parte aqui, eu sempre falo como casa, mas o que a gente precisa, além de cobrar, como nós temos aqui essas casas bem equipadas, como Vossa Excelência falou, do Estado, uma das mais bem equipadas são as de Palmeira dos Índios, e é isso que o governo está fazendo a sua parte. O que a gente precisa se preocupar são sobre as punições. Talvez a nossa ideia de ampliar acomodações talvez não seja a solução. A solução é a punição pela parte da justiça, que a gente sabe que no Brasil não existe. O cidadão que comete isso ou mata alguém no outro dia está solto. Então, assim, a Prefeitura faz sua parte, a Secretaria de Assistência Social faz sua parte, os vereadores cumprem com seu papel de aprovar os orçamentos e a Justiça solta o cidadão que comete o crime. Então, fica aí para que cada um possa fazer o necessário para que a punição venha rigorosa. Obrigado. Com a palavra o vereador Maxwell Feitoso. Senhor presidente, já parabenizando os seus trabalhos à frente deste poder tão importante para a construção de uma sociedade mais justa. Senhores vereadores, público aqui presente, e a todos que nos acompanham através das redes sociais todas as semanas. Participação muito importante que faz com que todos os vereadores que fazem esse poder façam o trabalho que todos temos feito todas as semanas aqui na Casa do Povo. Senhores vereadores, hoje é um dia e o tema dessa sessão me parece, vereadora Sheila, que é o SUAS mesmo. Hoje é o dia do assistente social, né? Eu não poderia deixar de vir aqui para falar sobre esse profissional tão importante para a vida de todos nós. A gente chega na UPA, tem um assistente social, vereadora Adelaide, que talvez, se não fosse ele ali, a presença do assistente social, as coisas seriam muito piores. E ele está lá, fazendo a ponte entre os profissionais, o vereador Geraldo Retiro, e o paciente. Não tem profissional que saiba escutar mais as pessoas, que oriente mais as pessoas, que tem, vereador Flávio Emílio, a linguagem popular para falar com qualquer pessoa. E, infelizmente, no nosso país, ainda há um déficit muito grande social. E aqui não é diferente do nosso município. A gente chega, vereador Salomão, ele do governo, nessa periferia, a gente vê ainda famílias em insegurança alimentar, vulneráveis, a mercê muitas vezes da droga, do alcoolismo, da criminalidade, pessoas que muitas vezes diariamente gritam por socorro, e esses profissionais estão lá, na UPA, em uma escola, nos programas sociais que tem feito tanto, e a vereadora Sheila sabe disso, porque fez um belíssimo trabalho à frente da assistência, e sabe a importância do CRES, do CRAS, da Casa de Acolhimento, da Casa de Passagem, de todos os programas, o leite, né? Como é importante, vereadora Sheila, tudo isso
para uma parcela muito significante da população que ainda vive em vulnerabilidade social. Contudo, em todas as ações de Estado, de governo, da própria população, no sentido de erradicarmos de uma vez por todas a pobreza do nosso país, do nosso estado, do nosso município. E é esse o maior sonho de todos nós, que a nossa sociedade passe a ser, vereador César Tenório, igualitária. É isso que a gente sonha, mas a injustiça social ainda é gritante, é muito grande. E esses profissionais são muito importantes nesse combate, no sentido de acolher essas famílias. E aqui eu trago uma pequena e singela homenagem, através de um texto muito curto, mas que reconhece a importância desses profissionais. Feliz dia do assistente social. Que seu coração generoso e sua mente brilhante continue a iluminar o caminho daqueles que mais precisam. Sua dedicação é uma inspiração para todos nós. Parabéns a todos os assistentes sociais do nosso município. Muito obrigado, senhor. Fala, vereador Geraldo Ribeiro. Eu já ia bater palma. Aí eu me lembrei de Senhora Presidente, senhores vereadores, hoje eu venho aqui usar o microfone desta casa para falar mais uma vez sobre o Centro Social Esportivo, o CSE. Os diretores do mesmo me procurou pelo motivo do time estar participando da Série D, e com as chuvas o campo em si está totalmente alagado, que fica dificultando o esporte, que é o futebol de campo. E me reivindicaram para pedir, tanto ao município, ao prefeito do município Júlio César, como também ao governador do estado, através do deputado Silvio Camelo, um gramado sintético, de grama sintética, um piso sintético para aquele campo. E aqui nós estamos fazendo essa reivindicação, que é de grande valia, porque a cada tempo que passa, o gramado do CSE fica mais sem condições de se jogar, sem condições de praticar o esporte. Então, nada melhor do que o governo do estado, junto à prefeitura do município, colocar esse piso sintético, com a reivindicação do povo de Palmeira dos Índios, a reivindicação da paixão de Palmeira dos Índios, que é o tricolor palmeirense. Então, nada mais justo do que atender 70 mil palmeirenses, que são esses que vivem torcendo e são apaixonados pelo CSE. Como também na área da higiene. Ali no CSE, dia de jogo, quando o CSE está a disputar algumas partidas com os times do interior, o banheiro ali é um absurdo, as mulheres, as moças, tudo ali. E o pessoal indo usar o banheiro, as mulheres vendo. Então precisa ali de uma condição e de uma estrutura para que o time do CSE, o tricolor palmeirense, ele possa receber o pessoal que ali está, os times que vêm de fora. Está precisando dessa estrutura, porque o CSE é um patrimônio de Palmeira dos Índios. É um patrimônio de Palmeira dos Índios. Nos dias de domingo, o que é que o pessoal faz? Vou assistir o jogo do CSE. Hoje nós estamos na Série D. Hoje nós estamos sendo vistos nacionalmente. O último jogo aqui, CSE e Asa, todo o Brasil estava assistindo. Estava sendo transmitido. Então, merece mais carinho o tricolor palmeirense.
O povo de Palmeira dos Índios merece também essas reivindicações, como há 2 ou 3 semanas atrás, a nosso pedido, o deputado Silvio Camelo, através do governador Paulo Dantas, que muito está fazendo por Palmeira dos Índios, conseguiu R$500 mil para o CSE. R$500 mil. Fui tive uma conversa com o presidente Barbosa e os diretores. Este dinheiro vai ser colocado no CSE. Para quê? Para fazer o que eles acham conveniente. Segundo o presidente Barbosa me falou que está querendo comprar um terreno para fazer um campo onde o CSE, onde o time não usa o CSE para treinamentos, porque o CSE em si, o campo, é para jogos oficiais. Mas o CSE treina no campo do CSE, os jogos oficiais são tudo no CSE, então não tem gramado no mundo que aguenta. Era essa a nossa reivindicação e espero que o prefeito do município, junto com o governo do estado, Paulo Dantas, através do deputado Silvio Camelo, nos atenda. Senhora presidente, muito obrigado, senhores vereadores. Vereadora Sheila Duarte. O livro das explicações pessoais já se encontram aqui aberto, viu? Bom dia a todos e todas. Quero saudar a plateia que está aqui, os nobres vereadores e vereadoras que aqui estão. O vereador Maxwell Feitosa foi muito feliz com sua fala, através de hoje, Dia do Assistente Social. E a gente foca na Secretaria de Assistência porque lá passamos. Como eu disse, o vereador Maxwell é filho do SUAS, pois ele é concursado da Secretaria de Assistência Social. Então ele conhece muito bem como trabalhou no CREAS, como ele falou aqui. E na Secretaria de Assistência Social são 21 assistentes sociais que hoje comemoram o seu dia. Dia de luta, dia de vitórias, dia de conquistas. Mas também precisamos nos unir nessa casa para que eles tenham a equidade, a base salarial aceita. Não é? Infelizmente, eles não recebem o piso salarial de assistência social aqui em Palmeira dos Índios. A gente precisa juntar com essa luta com o sindicato para que isso aconteça o mais rápido possível, para que esses profissionais sejam bem remunerados e o que tem de direito. Isso é muito importante. Então, eu quero deixar aqui o aviso a todos eles que essa é uma luta da vereadora Sheila Duarte, dessa casa, que é a Casa do Povo, que é muito importante. Também saudar os assistentes sociais da saúde, da educação, das escolas privadas, de toda a nossa cidade, como foi falado aqui pelo vereador Maxwell Feitosa. Falar também das minhas 2 indicações, não poderia deixar de falar da indicação do vereador Geraldinho Ribeiro, uma indicação muito importante para o nosso CSE. Ontem, vereador, eu quando estava lendo, quando chegou as pautas, eu li para Pedro Paulo a sua indicação. Ele disse, eita, Geraldinho. Agora, como ele disse, é muito caro, mas é um investimento realmente que o CSE nosso, com a paixão do pelo nosso tricolor, precisa. Parabéns a Vossa Excelência por essa indicação, uma indicação muito válida, que vai trazer qualidade, né, para o nosso campo. E tem lá, realmente Vossa Excelência falou dos banheiros, precisa urgentemente, é muito importante essa questão, cada vez mais mulheres no campo, isso é importante. E a gente precisa realmente cada vez mais formar esse coro aqui de indicações importantes para que junto com o Executivo nós vamos discutir e trazer para a sociedade as soluções. Por isso que existe essa casa, por isso que existe o Poder Legislativo. O Poder Legislativo é muito importante para sempre manter o diálogo do povo com o Executivo, trazendo a ansiedade, o que anseia a população para o Poder Executivo. E através daí, nós sentarmos com o Executivo e fazer acontecer, como tem sido em toda essa gestão do prefeito Júlio César. Também, vereadora Adelaide Santos, é muito importante que nós, como mulheres, nos unirmos para que o problema do DIU volte urgente. Nós temos muitas mulheres, né, a cada dia engravidando dentro de Palmeira dos Índios, já com uma família imensa, com 5 filhos, 6 filhos, já são mais vulneráveis, as que estão mais necessitadas e impressionante. Então a gente precisa que esse programa do DIU volte urgente também para as adolescentes e tantas outras pessoas que necessitam desse programa. Esse programa funciona bem e a gente precisa que ele novamente venha acontecer. Ele deu uma parada, mas a gente vai dar uma chacoalhada, vamos sentar, eu como do Conselho de Saúde aqui,
da casa. Vou me sentar com a secretária Alba, que ela é muito atenta a esses problemas, ao serviço da secretaria, para a gente sentar. Vou convidar a nova vereadora Adelaide França para que a gente sente com ela e que esse programa do DIU, vereador Flávio Emílio, ele venha acontecer novamente, porque as mulheres estão clamando e necessitando desse atendimento e desse direito que é de cada uma das mulheres do nosso município. Também falar sobre os mutirões. Precisamos urgentemente dos mutirões de oftalmologia. Os mutirões, a gente sabe, já acontece a cada 6 meses, mas não tivemos ainda esse ano um mutirão de oftalmologia e a gente precisa que eles aconteçam para poder fazer as cirurgias de catarata, de pterígio, e também que possam esses mutirões e as escolas, né? As escolas do município sempre são contempladas com as entregas de óculos. Através da saúde também, os mutirões de saúde também são contemplados. A gente precisa que isso aconteça o mais rápido possível para que os alunos tenham uma identidade melhor com os seus estudos e que possa crescer. Hoje eu quero parabenizar também a minha filha, Rayara, que está completando 50% do curso de medicina. É muito feliz para a gente sabe a luta que foi, a luta que é, né? Ela já tinha se formado como odontóloga, dentista aqui de Palmeira dos Índios, mas o sonho dela não tinha terminado de fazer medicina e de repente ela chegou alguns anos atrás me dizendo que tinha passado no curso de medicina. Eu tomei um susto porque eu não sabia que ela tinha feito nem inscrição. Mas com a nota do Enem, ela entrou e hoje está com 50%. Eu nem acredito, Flavinho, eu nem acredito, vereador Flávio Emílio, porque assim, é luta, mas é como eu disse a ela, sem luta não há sorte. Porque a gente vê muitas pessoas dizendo, a vereadora Adelaide França é uma mulher de sorte. O vereador Tindor é um homem de sorte. O vereador Marcos Monteiro é um homem de sorte. Cada assessor e parlamentar que está aqui são pessoas de sorte, mas não sabe as dificuldades que tiveram para chegar até aqui. Não sabe as lutas que nós temos diariamente para estar aqui, trabalhando dignamente. Então, assim, eu digo muito que a gente precisa sair da zona de conforto, e provar que a sorte é nós que fazemos a cada dia, lutando, correndo, estudando e procurando cada vez mais se aprimorar. Que Deus abençoe cada um, viva os SUAS e viva os assistentes sociais de nossa Palmeira dos Índios. Com a palavra o aniversariante do dia, vereador Cristiano Ramos, quem deseja o voto de felicidade, sucesso, paz, saúde nessa idade nova. Bom dia a todos os colegas aqui presentes. Cumprimento em nome da nossa presidenta Adelaide França e a quem agradeço as felicitações e dos demais colegas que aqui cumprimentaram. E a todos que compõem a galeria hoje, um abraço. E vereadora, ontem eu estava em Maceió e fui fazer uma visita a um gabinete na Assembleia, resolver um problema e discutir uma pauta política, e o assunto sempre é Palmeiras, né? E na saída daquela casa legislativa, eu encontrei algumas autoridades políticas conversando, alguns assessores, e pelo fato de ser Palmeira, eu fui chamado para a roda de conversa e me foi entregue esse jornal Extra, jornal de circulação estadual há muito tempo, o Extra, que falava de uma matéria, que tem uma matéria na página 10 que trata de improbidade. E é muito triste
Se constatar isso, ao final de um governo que vem desenvolvendo um bom trabalho em algumas áreas, mas em outros setores tem deixado uma lacuna muito grande. E com o passar do tempo as coisas vão aparecendo, né? E a gente vê aqui uma matéria que diz que a Receita Federal encaminhou ao Ministério Público Estadual um pedido de abertura de um processo de improbidade contra a administração municipal de Palmeira dos Índios por improbidade administrativa. E segundo o que é relatado, se trata de apropriação indébita, é o recolhimento de encargos de funcionários contratados e a falta do repasse desses encargos. Não é o vereador Cristiano que está dizendo isso, é a Receita Federal do nosso país que encontrou a necessidade de exigir a abertura de um processo depois de um ano de investigação. Aqui fala que de janeiro a dezembro de 2021 foi investigada essa improbidade aqui por parte da gestão e o município foi autuado em 19 milhões de multa. E aí fica uma pergunta: uma gestão que recebeu tanto dinheiro extra orçamento, fora tudo que o governo federal envia para a nossa cidade, fora todo o imposto arrecadado do suor dos comerciantes, fora todo o imposto arrecadado dos prestadores de serviços que passam por aqui, só a indenização da Casal, vereador Flávio Milho, quem rendeu aos cofres municipais 106 milhões de reais. Isso caiu em conta há menos de 3 anos. E ao final de uma gestão, a gente vê ser arrancado por uma multa, por falta de zelo com o dinheiro público, por falta de respeito aos servidores, ser arrancado dos cofres municipais 19 milhões de reais, por falta de responsabilidade e de zelo com o direito do povo e com o que é público. E aí é impressionante a gente constatar que por trás de uma fala bonita, de muitos abraços, de discursos bonitos, de obras que realmente tiveram importância para o nosso município em algumas áreas, a gente vê que isso tudo é uma cortina de fumaça que encobre falhas muito prejudiciais à nossa população. E aí, César, eu vou falar só de uma falta que a gente tem no município hoje, que é muito importante para muita gente, e que esse recurso aqui, dessa multa, poderia estar resolvendo, que é a aquisição de medicamentos, que é a contratação de exames e várias outras coisas que hoje faltam na saúde de Palmeira. Uma das áreas que falta, que tem uma falta grande hoje de produtos, é a saúde. Vereador Cristiano, como você já disse, né, um ato punível com improbidade administrativa. É um crime descumprido no artigo 168A, linha A, 168A do Código Penal Brasileiro, né, que trata-se da apropriação indébita previdenciária. E aqui de pronto já faço um paralelo
Se o INSS, que tem a fiscalização da Receita Federal, tem esse débito, tem essa lacuna que a Prefeitura deixou de repassar, o que dirá da própria Palmeira Prévia? Se o INSS tem a fiscalização da Receita Federal, o que dirá da Palmeira Prévia? Eu não tenho dúvida nenhuma que alguma coisa tem nessa caixa preta da Palmeira Prévia e que nós temos a obrigação, para não prevaricar, para nós não cometermos crime, de investigar o que é que tem nessa caixa preta. Porque sempre que é solicitado, nunca é entregue nada do que a gente pede do Palmeira Prévia e nada do que a gente pede no INSS na Prefeitura. Muito obrigado, vereador. Vereador César, eu que agradeço pela sua parte, porque é a citação de uma atenção importante que a gente tem que ter. E é importante que a gente busque informação, e como o senhor falou, algumas vezes foram pedidas informações aqui e nunca foram entregues. Mas voltando ao assunto, tanta coisa que nos falta hoje na saúde de Palmeira, tantas coisas que nos faltam hoje de investimentos na agricultura, na geração de emprego, na geração de renda para a nossa cidade, na formação. É assim, está havendo um esvaziamento no nosso plenário. Nesse momento, nosso plenário está vazio. Eu não sei se é pelo fato da gente tratar mais uma vez os problemas inerentes ao Executivo, mas eu peço a presidente que faça a contagem do quórum pelo esvaziamento que está tendo nesse momento. Eu convido o vereador César para vir fazer a chamada. Não havendo quórum, a sessão tem que ser encerrada. Mas, enquanto o senhor fazer a leitura... Não, Vossa Excelência termina, pode terminar. Adelaide de França. Presente. Antônio Garrão da Silva Filho. César Tenório, presente. Cristiano, presente. Vereador Edson Souza de Queiroz, presente. Vereador Flávio Emílio, presente. Vereador Genival Santana de Araújo. Vereador Geraldo Ribeiro Lima Júnior. Vereador Madison Monteiro. Vereador Paulo Sérgio Silva de Lima. Vereador Pedro Rodrigues Gaibes Neto. Vereador Ronaldo Correia dos Santos Júnior. Vereador Justificou, viu? O presidente justificou. Vereador Salomão Cavalcante Torres e vereadora Sheila Maria Duarte. Apresenta, Sheila. Então, vereador César. Sem quórum, mas Vossa Excelência pode terminar. Obrigado, para presidente. encerrar a sessão. Muito obrigado. Então, voltando ao assunto, nós temos o centro da cidade muito conservado, jornal de Vereador, mais 5 minutos. Nós temos iluminação nas principais. Nós temos uma cidade bonita, graças a Deus. Isso é obrigação de uma gestão que recebeu milhões e milhões de reais para se gastar este orçamento. Mas nós temos a saúde na UTI, a saúde municipal está na UTI. Nós temos bairros na periferia no escuro. Nós temos uma área rural, César, que foi tratada por 8 anos como um bairro da cidade sem calçamento. A área rural é muito mais do que passar máquina, muito mais do que levar iluminação, levar posto de saúde e levar escola. A área rural precisa receber investimento, porque a área rural de Palmeira, ela é promotora de desenvolvimento, de geração de emprego, de geração de renda. E aí, 19 milhões são 19 milhões. Para um prefeito tratar o dinheiro público da forma que foi tratado, e a gente se dá o luxo de pagar em uma multa 19 milhões, deixando faltar tudo isso que eu lhe relatei,
é só um alerta para a população que não tem acesso a essa informação, despertar para uma pregação que parece se mostrar mais uma cortina de fumaça para encobrir inúmeros e inúmeros problemas que a cidade enfrenta. E é impressionante que agora o instinto de imperador do prefeito está ficando pior. Não sei se é o desespero ao se aproximar o período eleitoral e ele ter por algum momento imaginado que a cidade era manobrada da forma que ele queria, não preparou o sucessor, lançou uma candidatura que até agora não caiu no gosto da população, e parece que o desespero está batendo e ele vem botando os pés pelas mãos cada vez mais. E aí, com que moral um prefeito, vereadora Sheila, chega para um contratado no meio de um ano letivo, vou falar da educação, no meio de um ano letivo, e exonera a pessoa como se fosse uma pá de poeira jogada de lado, sem ter ao menos recolhido o que é de direito dele por força de contrato, por força de direito trabalhista. Qual moral que esse homem tem para fazer isso? Olha aqui, isso é prova, isso não é vereador que está criando, não. Não é política, não. Isso aqui, ó, é Receita Federal. Então, prefeito, reveja suas ações. Você tem feito um bom trabalho em algumas áreas, mas isso é obrigação sua. Você não está fazendo favor a ninguém, não. Calçar a rua, iluminar, construir postos de saúde novos, mas não colocar médico dentro, não colocar medicação, né? O senhor tem a obrigação de trabalhar e tem a obrigação de ter zelo e cuidado com o dinheiro público, para não deixar ser arrancado dos cofres através de uma multa, 19 milhões de reais, que vai fazer mais falta ainda à gestão. Se hoje a situação é difícil, vai ficar pior, sabe? Então, prefeito, não termine de rasgar o seu currículo. Depois de 8 anos de trabalho, começam a aparecer o que é real agora. A vida real está começando a se mostrar, não apenas por a gente, pela população que está começando a manifestar os sentimentos através de pesquisa, mostrar, vereador César, que agradece pelo que foi feito, mas que não dá para confiar a nossa administração, a administração de uma cidade importante como é Palmeira, a qualquer pessoa despreparada, e principalmente uma pessoa orientada por quem já vem, né, se atropelando, destratando, perseguindo, lidando. Com que moral, sabe? Se nem repassar os direitos desses contratados ele tem feito. Tem muita gente calada, mas o troco está prontinho para ser dado. Muito obrigado a todos e fique esse alerta a todos os cidadãos palmeirenses. Repensem, procurem informação, analisem, porque o destino da nossa cidade não pode cair nas mãos de pessoas com um projeto pessoal altamente egoísta, um projeto pessoal que foge aos interesses da comunidade, da coletividade, a um projeto pessoal de perpetuação ao poder. Então, muito obrigado por tudo que foi feito, mas eu acho que já está na hora de dar um baixo. Passa a palavra, ligou aí, passa a palavra ao segundo secretário para fazer a segunda chamada regimental. Vereador Adelaide de França, vereador Antônio da Rota Silva Filho, vereador César Tenório, vereador Cristiano Ávila, vereador Edson Souza Queiroz, vereador Flávio Emílio, vereador Genivaldo, vereador Geraldo Ribeiro Lima Júnior,
vereador Madison Monteiro, vereador Maxwell Feitosa, vereador Paulo Sérgio Silva de Lima, vereador Pedro Rodrigues Gaibes Neto, vereador Ronaldo Correia dos Santos Júnior, vereador Salomão Torres e vereadora Sheila Duarte. Colegas, infelizmente, vamos passar para as Indicações pessoais. e encerrar a sessão. Nós só temos uma sessão dia de quarta-feira, é o dia que nós temos a obrigação de estar na casa, então é lamentável, só se encontra no plenário 6 vereadores. É triste isso. Imaginem quando começar a campanha eleitoral. Para as explicações especiais, com a palavra César Tenor. Senhores e senhoras presentes na galeria nessa casa, senhora presidente, aos que nos escutam ao vivo pelo Instagram e também nos escutam no comércio, né, no centro do Palmeira dos Índios. Hoje seria um dia que seriam aceitas grandes propostas, como a proposta do vereador Edinho Queiroz, né, que teve coragem de criar despesa para o município, logicamente traz um engrandecimento para o município. Teríamos um projeto de lei também de aceitação, em que eu peço a isenção do pagamento da alíquota da taxa de iluminação pública para a população de baixa renda. Teria o requerimento de minha autoria, onde peço a data limite para o pagamento da multa hora imposta pela Receita Federal e que estampa todos os jornais de grande circulação do estado de Alagoas e do município de Palmeira dos Índios, bem como todos os documentos que acompanham esta multa. Senhoras e senhores, tal ato de improbidade do chefe do executivo pode gerar ainda um problema maior. Quem sabe não tente ele empurrar para frente o pagamento dessa multa. E aí uma nova gestão, que poderá assumir a Prefeitura de Palmeira dos Índios, será obrigada a pagá-la. A apropriação indébita previdenciária é algo passível de pena, mas a pena maior é para a população, é para os contratados, que lá na frente terão que provar que trabalhou porque recolhimento não foi feito, e provavelmente e possivelmente não conseguirão se aposentar com esse tempo de serviço, que não mais será o prefeito atual, para dar uma declaração, uma certidão de tempo de contribuição ou de serviço prestado, e ficará a mercê da justiça para tentar aposentar-se. Levanta aqui uma questão ainda maior. Levanta aqui a seguinte questão, como eu havia em a parte falado com o vereador Cristiano Ramos. Se o INSS, que tem tantos fiscais, que é algo federal, está com tamanho problema, imagine o nosso Palmeira Prévio. Imagine vocês, servidores efetivos de Palmeira dos Índios, quando daqui a quem sabe 10 anos, 15 anos, quando chegar a hora do descanso, não ter mais dinheiro para pagar vocês e encontrarmos uma previdência quebrada no nosso município. E os parcelamentos que outras gestões fizeram, será que estão sendo pagos? Essa dúvida fica e perdura no ar, e vai perdurar até que ele nos envie os documentos agora solicitados. Vou continuar cobrando, falando sobre esse tema, vou trazer outros requerimentos sobre esse mesmo tema, porque eu não vou prevaricar. Eu acho que a partir do momento que nós, vereadores, relutemos e votemos contra o direito da população de saber sobre a transparência pública, nós estamos prevaricando. Eu não, que os requerimentos serão feitos. Então é isso. Vamos aguardar mais 8 dias para ver se esses projetos, esses requerimentos vão passar. Vamos ver se na próxima quarta-feira não haverá um esvaziamento de plenário quando nós falarmos do chefe do executivo. Vamos aguardar e torcer para que esse esvaziamento não tenha sido solicitado ou planejado. Obrigado a todos.
Tenham uma excelente quarta-feira e fiquem todos com Deus. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente sessão ordinária.